É um grande milagre, é uma coisa Sim. fantástica, extraordinária. Eu não sei se você tá entendendo, mas assim, uma aula de história, uma aula bíblica aqui. É forte, né? Mas em resumo, o que o Marcelo está trazendo pra gente é que o terceiro dia, né, está se cumprindo em Israel, em Jerusalém, e lá é o grande. A gente tem que olhar para lá, porque Jesus disse que quando lá começa a dar os frutos, é que a volta, né? E eu tô assim, uau, não sei como você tá. Eu tô uau com a possibilidade de a qualquer momento Nossa, nós sermos chamados, né? Porque a profecia ela ainda não acabou. graças a paz, irmãos. Tô aqui com meu querido amigo Marcelo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto de Oséias 6. A gente vai falar sobre o reino milenar. Eu creio que você vai aprender muitas coisas hoje. Eu queria que o Marcelo se apresentasse primeiro. Se apresente pro povo, viu, Marcelo? Quem é você? Legal. Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcelo Resplandes, eu sou membro da Igreja Impactados, né? Nós somos membros da Igreja Impactados, a igreja aqui de Goiânia, igreja sólida, liderada aí pelo Bispo Rinaldo. E, enfim, sou crente de longa data, assim, desde a infância, tenho andado com Cristo há algum tempo, sou estudante de graduação em teologia e, enfim, já tenho uma certa experiência aí com teologia sistemática também. Então nós estamos aí com essa proposta de trazer hoje um debate que surja em você também essa vontade, essa fome em buscar sobre esse tema, que é uma coisa que está aí muito atual, né, Milton? Falar sobre o reino milenar, sobre a volta de Cristo, até porque nós estamos vivendo esse momento em que o mundo inteiro está sendo aí, testado por conta dessa doença, né, que é transmitida pelo Covid-19, o coronavírus, e a gente está aí muito nesse medo do que vai vir, nessa perspectiva do que vai ser o mundo depois do coronavírus. E as pessoas estão dizendo, e nós também, cristãos, no mundo inteiro também estamos nos questionando. Será que o mundo vai ser o mesmo depois disso? Será que vai ter um depois disso? Né? E, enfim, na minha perspectiva, não sei na sua, na minha perspectiva, isso tudo é sinal de que Jesus está voltando. Porque ele está voltando e essa é a única coisa que tem de consenso na teologia cristã. A única não, mas uma das poucas coisas, né, é que todo mundo, independente de qual igreja cristã pertence, acredita na volta de Cristo. E eu acho que esse é um sinal da iminência da volta de Cristo, né? Muito bom. E a gente anela pela volta do Senhor, então nada mais que a gente pegar esse tema e falar disso. Então, se você está aqui, eu quero pedir para que você já deixe seu like, envie para alguém esse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, até sugestão de vídeo, você pode deixar um comentário embaixo. Agora é com você, Marcelo, você conduz aí. Legal. Então, a questão do milenismo, amilenismo, enfim, sobre o reino milenar, é um tema que está aí disposto e trazendo muitas perguntas e questionamentos e polêmicas durante muito tempo na história. E como eu disse, não é algo consensual na igreja. Então, você vai ver crentes de determinadas denominações que vão pensar completamente oposto, diferente daquilo que a gente vai colocar aqui. Mas você fica tranquilo, isso faz parte, viu? A igreja tem resistido a tudo isso. O debate, a diversidade de opiniões, um ponto de vista diferente, você fica tranquilo. Né? Eu não sei se o Hamilton tem muito haters, porque os haters costumam vir com muito ódio, né? No coração, questionando, não questionando, mas criticando negativamente tudo que a gente fala, mas enfim. Eu também não tenho aqui a vontade, a pretensão de querer ter a razão. Aqui o que a gente traz não é uma coisa que também eu criei, mas é uma corrente de estudo a respeito desse tema que é muito interessante, ok? E mesmo que você discorde, é bom que já
dentro de você vai surgir aí uma vontade de você buscar na palavra, e você vai pedir o Espírito Santo a te iluminar e trazer uma melhor interpretação desse texto. Até pode comentar o que é discordância, o seu ponto de vista. Acho que vai ser interessante também. É verdade. Comenta muito aí embaixo aí. Se a gente vai responder suas questões, aí é outra coisa. Mas a gente vai tentar trazer isso aqui. E, enfim, o milênio, na verdade, ele é algo que está na Bíblia, não só no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vai ver isso principalmente no livro de Apocalipse, no capítulo 20, né? E no Antigo Testamento está em vários lugares ali falando sobre esse reino messiânico, né? Que seria o reino milenar. E a gente sabe que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles têm uma conversa, eles dialogam entre si de forma bem séria e bem correta. Muitas vezes nós não conseguimos perceber esse discurso entre eles, mas existe ali muito contato entre as profecias do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Mas toda a ideia do milênio, ela vem com a ideia de que Cristo vai reinar literalmente aqui na Terra. E você sabe que isso não é uma coisa nova, né? Jeremias, aqui eu vou estar lendo o texto, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, ele vai falar do renovo de Davi, que é a ideia central, da onde se tira a ideia central de que o povo de Israel, principalmente os judeus, enfim, eles teriam de Davi, um que viria de Davi, né, da linhagem de Davi, que reinaria sobre eles, e esse seria o Messias, né? Então aqui a partir do verso 5 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Então é um texto tremendo aqui, né? E aqui é da onde dá a ideia para o próprio povo judeu, né, na época do Novo Testamento ali, de que eles estavam esperando sim um rei, mas um rei temporal, um rei que viria reinar. Então quando eles liam esse texto, essa profecia de Jeremias, eles entendiam o quê? Que suscitaria um novo rei, porque você sabe que o reinado ali depois do cativeiro babilônico, ele foi aniquilado ali da história do povo judeu, teve ali depois só com os macabeus uma certa liderança, mas nunca voltou novamente. Então eles tinham essa esperança de que suscitaria um da linhagem davídica, que seria rei de Judá, e que esse rei que viria de Judá também abrangeria novamente todo o povo de Israel, né? É uma profecia forte e realmente nós entendemos que ela vai se cumprir literalmente. O que acontece, Hamilton, que é o seguinte: na época que Jesus veio, o seu povo, né, o povo ali de Judá, não identificaram Jesus como sendo este rei, porque eles esperavam um rei temporal. E Jesus ele veio em primeiro momento para fazer uma obra da qual eles não esperavam, que seria nos restituir de volta para Deus. Então ele veio primeiramente, ele disse que ele veio para os seus e os seus não receberam, né? E por isso, inclusive, por não reconhecerem a Jesus, por não receberem a Jesus, a gente sabe aí que toda a profecia, a parte pesada mesmo aí da grande tribulação, ela está destinada mesmo para o povo judeu, por conta disso, deles terem tido Jesus entre eles e não tido essa percepção de que ele seria o Messias. Não reconheceram. Né? Não reconheceram, né? Por isso diz que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos, né? É interessante você falar isso, porque no primeiro momento que Jesus veio, ele não veio para estabelecer o reino, ele veio para cumprir a redenção. Isso. Então agora o propósito dele vir agora novamente vai ser para... Mas, de certa forma, ele também já deu início a esse reino. Né? Porque quando ele dá início à era da igreja, que foi o que ele começou, né? a ideia da igreja, que depois teve continuidade com os apóstolos, e daí por frente, né? Ele fala sempre de reino. Sim. Então ele veio falando de reino o tempo inteiro, reino, e era algo muito forte, muito presente ali no discurso de Jesus,
nos ensinos de Jesus e nas defesas de Jesus. Ele veio como representante deste reino, né? Dando início a esse reino. Mas, enfim, esse texto que eu li de Jeremias, ele dá base a essa ideia do reino milenar, porque quando esse reino milenar foi instituído, após a vinda de Cristo, né, a segunda vinda de Cristo, esse reino, nós que somos adeptos dessa teoria do milênio literal, esse reino vai ser instituído aqui na Terra. E são 1000 anos. 1000 anos que literalmente vão se cumprir. Então é importante para você que está aí também entender que a ideia do reino milenar ela é antiga, mas a interpretação de que esse reino é literal não é tão antiga assim. A gente sabe que principalmente os dispensacionalistas e os pentecostais é que defendem essa teoria. Eu, por ser um pentecostal, acredito muito, muito mesmo nessa teoria. Acredito até pelas evidências bíblicas de que é a forma correta que vai se estabelecer a cronologia da segunda vinda de Cristo. Mas a gente também tem que pontuar aqui que historicamente não é o que se acredita na maior parte do tempo em que a igreja foi estabelecida. A gente tem que entender que a igreja tem 2000 anos de história, mas que o movimento pentecostal e o movimento dispensacionalista tem um pouco mais de século, né? De um século. E que se você vai para igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, a igreja batista, e luterana, anglicana, enfim, são igrejas que não defendem muito essa ideia. Inclusive, eles acreditam que o milênio ele não é literal. O milênio ele aconteceu na perspectiva deles. O milênio ele começou desde a época de que Jesus foi assunto ao céu, e daí nós estamos no milênio. Então, provavelmente, o final do milênio vai ser a vinda de Cristo. Então, é meio assim que eles acreditam, ok? Mas a gente defende essa outra ideia de que Jesus vai vir, vai buscar a igreja, que é algo tremendo. A gente crê no arrebatamento, que é outra coisa que eles não acreditam. E também não posso falar por todos eles, viu, gente? Eu sei que, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela tem vários segmentos, né? Mas eu estou dizendo assim, da mais tradicional mesmo. Eles são aliancistas, eles não são dispensacionalistas, não são pentecostais. E eles têm uma interpretação bíblica que não é a que nós adotamos, né? Literal, eles usam muito a parte simbólica e figurada da Bíblia. Então a hermenêutica deles são bem diferentes da nossa, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Isso não vai nos diferenciar nada. Se nós estivermos errado, Jesus está voltando e o que importa é isso. Nós estamos junto com Jesus, né? No fim, todo mundo vai estar no mesmo lugar. Glória a Deus. E, enfim, só que essa profecia, ela foi sendo depois remontada, antes e depois. A gente vê texto de Isaías, que é anterior a isso, né? Isaías é até conhecido como profeta messiânico, porque ele vai falar muito do Messias e do reino do Messias. E a gente não vai se aprofundar nisso. Esse vídeo não tem essa disposição de gastar tanto tempo assim, né? Que na verdade é conteúdo muito extenso, mas a gente vai tentar ser bem sucinto. Mas antes de ir para Oséias, eu queria ir para Lucas. Ok? Que se você abrisse Lucas capítulo 21, versículo 20. Então aqui em Lucas capítulo 21, a partir do verso 20, diz o seguinte: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, não saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativo a Jerusalém. Será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, que é uma profecia forte, né? E que basicamente já se cumpriu quase toda essa profecia que foi liberada pelo próprio Jesus. Então, sobre esse texto aqui, o que a gente tem para aprender aqui de importante para isso que a gente está se dedicando agora? Que, enfim, Jerusalém
é algo importante para se observar a respeito do fim. Jerusalém é a figueira de Jeremias e o próprio Jesus diz para a gente olhar para a figueira. Então nós temos que atentar o que está acontecendo lá em Jerusalém, porque de lá vai vir os sinais que vão dar indícios da volta de Cristo. Mas esse texto aqui está diretamente ligado ao texto de Oséias, porque o texto de Oséias vai falar um pouquinho sobre esse momento de dificuldade que o povo de Israel, o povo de Judá vai estar passando, né? Principalmente esse último versículo diz assim: cairão a fio da espada e para todas as nações serão levadas cativos. A gente sabe que no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, né? Invadida assim, que já era uma cidade que era do domínio romano. Mas o exército, nesse momento, entrou lá e destruiu basicamente a cidade. O templo, o segundo templo foi destruído, né, completamente, para que se cumprisse também a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. E, enfim, todo o povo, a nação de Israel, muitos dali foram mortos, mas a maioria foram expulsos. E, para se cumprir essa profecia, que eles iriam para todas as nações, eles seriam levados. O que a história vai chamar de diáspora. Foi o momento em que o povo foi expulso da sua própria terra. Foi expulso para onde? Para todas as nações da terra. E isso aconteceu, isso é um fato histórico, a diáspora. E por que isso é importante, Marcelo? Porque essa diáspora não ia ser eterna. O texto diz que ela teria um limite, né? Que seria até que o tempo dos gentios se completassem. Então, como fato histórico, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial, até esse período da Primeira Guerra Mundial, a região ali da Palestina, ela era de domínio do Império Turco Otomano, né? E não existia a menor possibilidade, ninguém se falava de que um dia aquilo fosse acontecer, de que o povo voltaria para lá. Mas existia a profecia de que o povo voltaria, mas era uma coisa, ninguém sabia como isso aconteceria, porque o povo, inclusive, era muito perseguido. A gente sabe das perseguições da Igreja Católica, a gente sabe das perseguições do nazismo, que foi muito grande aí nesse período. E depois, no final da Segunda Guerra, né, quando o nazismo perde, e a Alemanha perde tudo ali, enfim, as nações, de repente, começaram a entender que o povo judeu precisava de ter o seu território de volta. E era uma coisa impensável até então. Né? Então, de 1947 foi quando isso aconteceu, quando o povo começou a voltar. Então, tem muita coisa na internet que você pode pesquisar, que esse povo começou a voltar do mundo inteiro e ir para lá. Né? Através do movimento sionista, que foi um movimento de buscar novamente essa nacionalidade territorial do povo judeu. E eles foram indo e foram conquistando. A gente sabe que também não foi a coisa muito tranquila, não foi uma coisa só de acordos, né? Teve guerras, uma das mais famosas, a Guerra dos 6 Dias, foi quando Israel, como ainda uma recém-nação, estava ali ainda constituindo seu exército, teve que se defender dos ataques, né, de 3 grandes nações ali, dos assírios, dos egípcios, e agora me falha a memória, qual era o outro povo, mas enfim, e eles tiveram que se defender, e em 6 dias eles conseguiram, contra todas as possibilidades, eles conseguiram se defender ali. Era um exército incrivelmente menor em termos de números de soldados e de poder bélico, mas conseguiu ganhar essa guerra dos 6 dias, e com isso eles conseguiram entrar novamente no território de Jerusalém, que ainda não era que eles ainda não tinham essa condição. Hoje Jerusalém é a capital novamente de Israel. O povo voltou para Israel. Olha que engraçado. E a língua, o hebraico, era uma língua morta. Porque desde que o povo saiu através da diáspora, o povo foi se adaptando aos costumes das terras em que eles iam ficando. Então, assim, o hebraico, ele era uma língua morta. E ninguém nunca pensava que esse hebraico voltaria. Mas, cara,
Teve um cara agora que me foge a memória aqui, o nome desse cara, que ele voltou para lá e ele redescobriu a língua e ele começou a falar só hebraico, e quem quisesse negociar com ele tinha que falar hebraico, a família dele tinha que falar hebraico, e de repente o hebraico foi sendo trazido de volta e hoje é a língua oficial, né, do Estado de Israel. E a gente observa assim como as coisas vão se encaixando. Porque o que isso tem a ver com o texto de Oséias? Tem a ver que o terceiro dia para esse povo começou. Uau. O dia em que o Senhor, né, ressuscitou novamente Israel. Que era uma coisa impensável. E aí ele diz, mas Marcelo, o texto diz que era o Senhor que esmagaria, mas foi o Senhor. Inclusive foi o próprio Jesus que disse que não ficaria pedra sobre pedra, que os judeus seriam perseguidos e que eles seriam lançados para todas as nações. Então a gente observa assim que são muitos detalhes de que o próprio Deus trouxe como castigo para esse povo que não aceitou, para este povo que perseguiu o próprio Jesus ali, né? A gente sabe que teve a perseguição maior foi dos religiosos, né, da época, que influenciavam o povo a pedir que Jesus morresse, né, a pedir a morte de Cristo. E então a gente sabe que tudo isso aconteceu por conta do próprio Deus, da vontade imperativa do próprio Deus. E esse povo foi lançado para as nações e ninguém jamais pensava que um dia aquele povo se reuniria novamente. Apesar de ter várias profecias sobre isso, que Deus traria de todas as nações desse povo. É um grande milagre, é uma coisa fantástica, extraordinária. Eu não sei se você está entendendo, mas assim, uma aula de história, uma aula bíblica aqui. Forte, né? Mas em resumo, o que o Márcio está trazendo para a gente é que o terceiro dia, né, está se cumprindo em Israel, em Jerusalém, e lá é o grande... A gente tem que olhar para lá, porque Jesus disse que quando lá começa a dar os frutos, é que a volta, né? E eu tô assim, uau, não sei como você tá. Eu tô uau com a possibilidade de a qualquer momento nós sermos chamados, né? Porque a profecia ela ainda não acabou. Tem mais coisas ainda a respeito, né? Assim, essa profecia, enfim, ela até parece que acabou, mas existem outras profecias a respeito de Israel que elas precisam ser cumpridas. Né? Que, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que não era a capital, que não era território ainda, hoje a gente sabe que é um território ali que é meio, né? Meio de domínio de Israel e meio de domínio palestino ainda, mas enfim, tem todo um conflito por conta que é uma cidade santa para as três maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? E você observa que cada um reivindica para si algo diferente. Os cristãos reivindicam porque Cristo veio de lá, né? E toda a história de Cristo, e os judeus por conta da história do Antigo Testamento, né? Porque o judeu ainda não acredita que Cristo é Deus. Né? Um judeu que é típico da religião judaica, do judaísmo, eles ainda estão à espera desse Messias que a gente leu ali no texto de Jeremias. Eles esperam esse rei literal, e esse rei literal vai vir. Ele vai vir. Nós cremos que ele vai vir. Jesus ele vai voltar na sua segunda vinda, quando, depois da grande tribulação, todo olho vir, ele voltando nas nuvens, ele vai voltar e vai restabelecer este mundo. Porque a grande tribulação vai ser também um grande sacode para o mundo. E em que a Bíblia diz, né, no texto de Isaías, que tudo que for abalável será abalado. Então as estruturas deste mundo vai ser abalada. E a própria natureza ela vai ser também reconstruída. Então vai ser fantástico. E Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, a partir de um templo que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. E aí é outra coisa que hoje em dia as pessoas falam, mas nunca isso vai acontecer. Sim. Porque você sabe que lá no lugar onde existia o templo, hoje existe o Dom da Rocha, que é um lugar santo para os muçulmanos. E que, enfim, é um lugar que eles não abrem mão de forma alguma. Exatamente. E aí fica esse conflito. Mas e aí, Marcelo, como que vai ser reconstruído se eles não vão abrir mão? Olha, eu não sei se eles vão fazer esse templo numa outra área. Eu tenho um amigo que ele
ele me diz que está sendo estudado, que já tem projetos de uma outra parte ali do monte de ser usado para a reconstrução do templo. E a gente não sabe como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, mas diz que já existe todo um projeto que já está pronto, já tem o financiamento também já está pronto. Em pouco tempo esse negócio vai, de repente, aparecer lá. Você falando aí, podem pesquisar também, eles estão estudando sobre a criação da vaca vermelha. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Eles estão pegando DNA, né, de até criar uma vaca vermelha perfeita, porque o sacrifício tem que ser feito com a vaca vermelha perfeita, sem manchas, então eles já estão preparando já para esse momento, quando o tempo, porque hoje eles não realizam o sacrifício anual porque não tem o tempo para eles fazerem, né? Então eles já estão preparando o sacrifício quando o tempo estiver pronto. Interessante. E esse templo, ele é extremamente importante porque, bom, Jesus vai governar a partir desse templo, mas antes disso, a gente sabe também que o anticristo, ele vai se manifestar nesse templo, que vai ser um momento de ruptura ali da postura que ele tem como um articulador político, um cara pacifista. Vai ser mudada essa postura para um déspota mesmo, que vai reivindicar para si toda a adoração, que não vai aceitar mais nenhuma forma de adoração, né? E ele vai reivindicar ali um trono dentro desse templo, né? E, enfim, a gente crê que a igreja não vai estar aqui nesse momento, que a igreja já vai ter sido arrebatada, né? Mas que depois nós voltaríamos com Cristo, quando esse tempo se concluir. Então, para que a profecia de Daniel se cumpra, lá das 70 semanas, precisa de um anticristo se manifestar. Para ele se manifestar, precisa desse tempo. Então, para que essa profecia de Oséias se manifeste na sua completude, também precisa de que esse templo esteja construído. Sim. Assim, a gente sabe que a profecia diz o seguinte, que o Senhor despedaçou esse povo, os lançou para nações, né? Mas que ele mesmo, que fez a ferida, ele vai ligar de novo. E foi isso que ele fez, a gente sabe. O segundo dia aconteceu para eles, né? Depois de 2 dias nos dará vida. O segundo dia foi quando esse povo voltou para a nação. Voltou para Israel, para aquele território ali, reconstruiu aquilo que ninguém acreditaria. Aí diz, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esse terceiro dia fala de Jerusalém mesmo, quando eles tomam, depois da Guerra dos 6 Dias, e eles conseguem penetrar dentro da cidade de Jerusalém, que era coisa que eles não tinham antes, né? E conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, aí ele nos virá como a chuva seróide. Então, essa chuva que vai vir fora de tempo, é a chuva, é Jesus vindo. Às vezes as pessoas não estão esperando, mas ele virá. E ele vem para nós, que é o povo seu, que é a igreja, mas ele também vem para Israel, que também é o povo dele. E, enfim, ele vem primeiro em forma de juízo, mas depois ele vem também para liderar esse povo, e ele vai ser o rei. Ele é esse que vem como sendo descendente de Davi, que vai reinar, e o cetro nunca vai sair de suas mãos, que ele vai reinar eternamente, e nós que somos a sua igreja seremos reis junto com ele, né? Nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes, né? É tremendo. E a gente sabe que a posição de Israel nesse reino e a posição da igreja vai ser um pouco diferente. É legal. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esse terceiro dia nas parábolas. Mas a gente vai deixar isso para um próximo encontro, para esse vídeo não ficar muito comprido. E eu espero que isso tenha cobiçado em você aí curiosidade, que você vá na palavra, vai buscar, vai saber se o Marcelo está certo, se o Hamilton está certo. E vai ser muito legal se você, da próxima vez, já tiver alguma coisa também para estar nos trazendo. E aí a gente vai estar respondendo algumas questões. E quando algumas pessoas pegar pesado aí, a gente vai perdoar, tá bom? Eu queria falar, primeiro agradecer o Marcelo por isso. E eu mesmo fiquei com um monte de coisas que a gente poderia falar, pensando aqui. Então, se você tem alguma questão, deixa embaixo aí, tá? Obrigado por você ter assistido. Deixe seu like, é muito importante pra gente. Compartilhe com alguém, tá? Isso vai
ser muito bom. E que Deus te abençoe. Você quer falar uma coisa, encerrar? Até a próxima. Ai, Que sim. tenha uma próxima, por favor. Para ter uma próxima vai depender de você. Com Curtir, compartilhar. Vamos fazer esse vídeo chegar em muitos lugares. Amém? Eu sei que pode ajudar muitas pessoas. E a gente voltar para as raízes, né? Para a palavra de Amém. Deus. Amém, com certeza. Tamo junto. Até a próxima. Será que fecha mesmo a porta? Vai, boa, porta. Não encontrei. Empurra aqui. São bem festeiros. Só não pra ser pra fora, viu? Se eu pudesse tirar o óculos, né? Nossa, aí eu fico zaro. Esse olho parece que é menor do que esse também, né? Fica mais fechado, não fica? Sei, Olha lá, eu fico zaro.